E eu sigo para cá falando sobre pesquisa eleitoral. A pesquisa Meio e Ideia, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o presidente Lula lidera os cenários de primeiro e segundo turno testados pelo levantamento para a eleição presidencial de 2026. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta: em qual desses candidatos você votaria para presidente da República se a eleição fosse hoje? E o presidente Lula aparece na frente com 38,5%. E para explicar esse cenário, eu converso com o fundador do Instituto Ideia, Maurício Moura. Maurício, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vimos agora nessa pesquisa uma mudança, já uma mudança nas últimas 2 ou 3 pesquisas que a gente vem vendo de intenção de voto do presidente Lula, desde que o presidente Lula acabou criando alguns projetos, algumas benesses para a população, a questão do desenrola, agora a intervenção do governo também no que diz respeito à gasolina, ao combustível também. Vimos também o resultado que o presidente tanto queria em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, acabou aparecendo isso também. O presidente achou que isso, e o Planalto achou que isso não iria reverberar, acabou reverberando depois da declaração do imposto de renda. A gente pode dizer que tudo isso contribuiu para essa melhora na pesquisa de intenção de voto do presidente Lula, ou tem algo a mais que a gente possa também falar aqui para quem está nos assistindo? Não, em primeiro lugar, o Lula agora entrou numa tendência comum entre os presidentes que tentaram a reeleição no Brasil, que é uma melhora da sua aprovação barra avaliação durante o ano da reeleição. Então, essa melhora aconteceu e essa melhora dialoga com o histórico que a gente tem de presidentes em reeleição. Agora, é importante dizer, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio dessa história, né? O copo meio cheio foi exatamente isso que você descreveu. A gente entende que essa melhora de avaliação, que essa oscilação positiva na aprovação, ela tem a ver com as medidas que o governo tem colocado na rua. Tem a ver com o imposto de renda, principalmente nesse segmento de 2 a 5 salários mínimos, tem a ver até com o imposto das blusinhas, que foi tirado agora, tem a ver com o desenrola, porque a gente sabe que o tema de endividamento é um tema muito importante nesse ciclo eleitoral e nesse momento é uma dor dos brasileiros, tem a ver com a expectativa, a esperança de que essa a jornada 6 por 1 acabasse, como vocês estavam debatendo aí com a deputada. Agora, o copo meio vazio é que o nível de aprovação do presidente hoje ainda é um nível negativo. O que eu quero dizer com isso? Tem mais gente que desaprova o governo do que aprova. E a gente está quase em junho, né? Então, o presidente ele está enfrentando ainda o que eu chamo de uma barreira de popularidade que a gente vem acompanhando, a gente faz pesquisa desde o mandato inteiro, e a gente sabe que quem votou no presidente Jair Bolsonaro em 22 no segundo turno nunca aprovou esse governo, nunca achou que esse governo merecia continuar, e isso é um teto muito alto, né? É um percentual muito alto da população brasileira. Então, as margens de melhora do governo Lula, do presidente, são muito estreitas. Então, eles precisam aproveitar cada ponto percentual, obviamente derivado das medidas aí que você descreveu, para poder chegar numa situação na eleição de um governo mais aprovado que desaprovado. Por isso, vai ser necessário para o Palácio do Planalto, para o presidente Lula, ainda ficar criando novas medidas ou trabalhando essas medidas ao longo da campanha eleitoral para que essas intenções de voto, essas pessoas que estejam ali no centro, os eleitores independentes, não mudem o seu voto para o Flávio Bolsonaro? Sem dúvida, né? Porque assim, uma coisa muito importante de uma eleição, de uma reeleição, é que o governo consiga endereçar os principais temas econômicos, né? Se tem um tema que é totalmente vinculado e associado à presidência da República, é a economia. E eu acho que todos esses temas que a gente está debatendo aqui são temas relacionados à economia. E os presidentes que foram para a reeleição, eles fizeram o argumento que, em termos econômicos, em termos de sensação de vida, a população brasileira ia ficar melhor se eles fossem reeleitos. Mesmo a Dilma, que teve uma reeleição muito apertada, ela argumentava que o nível de desemprego na época era muito baixo. Então, é fundamental que o governo continue colocando em prática, debatendo, mostrando o porquê que as pessoas devem oferecer mais 4 anos para o Lula. Isso passa diretamente pela economia, passa diretamente por esses temas que afetam o bolso das pessoas. Se a gente chegar lá em outubro, o outro lado, e obviamente as pessoas tiverem uma sensação ruim em relação à economia, que foi um dos temas que inclusive prejudicou a reeleição do Jair Bolsonaro, obviamente que elas vão especular ou vão considerar votar na oposição, né?
Continua esse debate com o Maurício Moura, do Instituto Meio Ideia, e convido quem está voltando do intervalo da Fast TV, dos canais da LG Channels, para acompanhar esse debate aqui comigo. Estamos falando aí sobre a pesquisa de opinião que mostra a vantagem do presidente Lula tanto no primeiro quanto no segundo turno. Maurício, estamos falando sobre esse eleitorado que fica ali no meio da polarização do presidente Lula e do Flávio Bolsonaro, e do quão importantes são essas pessoas para vencer uma eleição. E vimos isso na eleição passada. A gente já tem certo aquelas pessoas que são bolsonaristas e temos as pessoas que são esquerdistas, e essas aqui do meio são quem vão definir as eleições. Você estava dizendo que a parte da economia, que o braço economia pode ser definidor para as eleições de 2026. Há algum outro critério que pode definir as eleições deste ano? É muito importante, até eu tenho defendido essa hipótese, eu quero compartilhar aqui, que eu acho que quem vai decidir a eleição são 3 pontos percentuais, 3% dos eleitores, que são mais ou menos 4,5, 5 milhões de eleitores, né? E eles são eleitores que justamente estão fora dessa divisão que o sistema binário de segundo turno oferece para o eleitor. E é justamente um público que votou no presidente Lula em 22 que, de alguma maneira, não aprova esse governo, não acha ou tem dúvida se esse governo merece continuar. A disputa vai estar muito nesse público e, como você falou, né, a gente vai ter uma eleição, os números e essa divisão eleitoral no Brasil já expõe uma eleição muito apertada. Então, a gente vai ser decidido na margem. Então, por um lado, o governo, obviamente, tem que fazer com que esses 4, 5 milhões de pessoas, e nesse aspecto a economia é um tema muito relevante, a gente tem feito pesquisa, e, por exemplo, o tema do endividamento é um tema muito relevante para esse público, né? Porque as pessoas até têm trabalho, até têm renda, mas não conseguem ocupar o mês inteiro com o rendimento que eles têm. Então, e a oposição, do lado da oposição, vai ter que mostrar também, vai ter que mostrar para esse público por que a vida deles vai melhorar se trocar o governo. E muito importante, esse público, de alguma maneira, a disputa da rejeição vai ser muito importante, porque são pessoas que já votaram no Lula, mas de alguma maneira estão rejeitando o governo agora, mas também rejeitaram o governo Jair Bolsonaro e tem uma memória negativa do governo Jair Bolsonaro. Então, no limite, a gente vai ter uma eleição apertada, com 3% decidindo a eleição, e eu acredito que essa discussão econômica vai passar. Agora, dito isso, a gente tem outras preocupações do eleitorado, segurança pública, corrupção, mas nesse microscópio que vai decidir a eleição, a segurança é muito importante. É interessante porque a gente vê Flávio Bolsonaro e o presidente Lula lá em cima nos números e os outros candidatos bem abaixo. E aí eu queria te perguntar qual a importância dessa terceira via ou desse terceiro candidato de estar concorrendo às eleições, porque os outros dois estão lá em cima e tem os outros candidatos lá embaixo. Qual a importância dessa terceira via, mesmo com números tão abaixo dos dois primeiros candidatos? Eu acho que do ponto de vista democrático, obviamente, quanto mais plataformas forem oferecidas ao eleitor, mais opções ele vai ter. Mas o desafio da terceira via, ou do outros candidatos que não estejam nesse núcleo de polarização, vai ser justamente ser conhecido, né? Porque os outros candidatos, eles não têm o mesmo nível de conhecimento que, obviamente, que o presidente Lula tem, que é um caso muito único no mundo, porque ele vai estar presente em 7 das últimas 10 eleições presidenciais, considerando esse ano, e dessas 7 ele ficou em primeiro, ele ficou em segundo. E o sobrenome Bolsonaro, que é amplamente conhecido, porque o Jair Bolsonaro governou o Brasil. Então, a dificuldade dos outros nomes, dos outros candidatos, é se fazer conhecido num nível de conhecimento de Bolsonaro e Lula muito alto. Eu acho que esse é o grande desafio, né, nesse momento. É interessante porque a gente está falando de uma pesquisa em que vocês fizeram uma pergunta específica para as pessoas, para o eleitor, para quem respondeu, né? Então, a pergunta foi: em qual desses candidatos você votaria para presidente da República se a eleição fosse hoje? Se não houvesse essa pergunta, se fosse espontânea essa pesquisa, você acha que teria alguma diferença? A gente fez a pergunta espontânea no caso, o Lula tem 33% de espontânea, e ele sempre teve, né? Ele sempre teve uma base muito forte, né? O Flávio está na casa dos 18%, e é importante dizer que ainda tem gente espontaneamente que diz que votaria no Jair Bolsonaro, então existe um potencial do crescimento do Flávio ainda na espontânea, e a espontânea é muito importante. Que bom que você perguntou isso. Primeiro porque a espontânea ainda tem quase um quarto do eleitorado brasileiro que ainda não sabe falar o nome de um candidato a presidente, ou seja, as pessoas não estão totalmente engajadas na eleição do ponto de vista de engajamento, né? E o segundo, muito importante, eu sempre olho a espontânea, porque a espontânea, o Brasil é um dos poucos países no mundo que vota de maneira espontânea.
A gente não vai para a urna e olha todas as opções como a maioria dos países votam. A gente vai para a urna e a gente tem que espontaneamente colocar o número do candidato. E a gente vê na espontânea aí claramente que a diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula e os outros é muito grande, né? Os números na espontânea dos outros candidatos são, inclusive, dentro de uma margem de erro que flerta com quase, muito pequeno, muito ínfimos, né? Maurício, você falou uma coisa assim que parece boba, mas que é extremamente importante e que eu não tinha me tocado. Assim, de fato, nós somos um dos poucos países que chegamos até a urna e não temos o X para marcar, né? A gente tem que escolher chegar já com o número do candidato para colocar na urna eletrônica. Então, de fato, se não estivermos cientes de quem são os candidatos, a gente chega já perdido. E isso talvez dificulte muito mais eleições como de deputados ou senadores do que de presidente da República pelo número, claro, de candidatos, mas eu não tinha parado para pensar nisso e isso de fato dificulta bastante. Como você disse, muita gente ainda cita o nome do Jair Bolsonaro. Esse fato de citar o nome do Jair Bolsonaro, esses votos, eles vão diretamente para o Flávio? Provavelmente sim, né? Porque são pessoas que estão muito engajadas. E é interessante, porque nos últimos meses a gente viu a migração de votos espontâneos do Jair para o Flávio, e essa migração ainda não se completou. Então eu acredito que esses 5 pontos percentuais que ainda estão dizendo que vão votar no Jair, ou por o desconhecimento que ele está inelegível, ou porque achar que ele pode ser candidato ainda, eles obviamente têm uma altíssima probabilidade de ir para o Flávio. E uma coisa interessante, em 2018, eu acreditava muito no potencial da candidatura do Jair Bolsonaro, porque o voto espontâneo dele era muito alto nessa época, agora em maio, junho de 2018. Então, o voto espontâneo do Flávio e do Lula são desproporcionalmente maiores do que dos outros candidatos. Houve algum critério para além da questão das conversas do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, enviando o dinheiro do Daniel Vorcaro para o filme do Jair Bolsonaro, para além dessa história, houve algum outro critério que prejudicou a vida ou a intenção de votos para o Flávio Bolsonaro, ou seja, que reduziu a intenção de votos para Flávio Bolsonaro? Não, a gente inclusive fez várias perguntas sobre esse episódio e claramente a gente teve 44% dos respondentes que disseram que pioraram a avaliação depois do episódio. Mas esses 40 já votavam no Lula e já não tinha nenhuma propensão a votar no Flávio, mas teve 4 pontos percentuais que pioraram justamente por causa disso, que é justamente a diferença que hoje ele tem na simulação de segundo turno com o presidente Lula. Então, dá para cravar aqui que esse episódio foi o principal fator dessa oscilação negativa que teve o senador entre a pesquisa do começo de maio e essa agora que a gente está mostrando. Maurício, muita gente veio comentando que essa história do Daniel Vorcaro, a relação do Daniel Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, acabou não sendo um terremoto na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, não impactou tanto nas pesquisas. Mas 4 pontos não é muita coisa numa eleição polarizada? Não, sem dúvida. Tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é justamente essa, né? Numa eleição que vai ser decidida por poucos pontos percentuais, isso faz toda a diferença, óbvio. Do outro lado, a perda dele foram de eleitores que são antipetistas, anti-governo, né? E que lá na frente, numa eventual escolha no segundo turno, eventualmente tendem a voltar para o Flávio, se obviamente esse escândalo parar agora. O que ninguém sabe, a gente não sabe se isso vai continuar ou não. Então, e assim, matematicamente e estatisticamente, o Flávio continua muito competitivo. Então, assim, a gente teve o evento foi ruim, mas no evento não deixou os números mostram, inclusive, que a candidatura dele continua muito competitiva. Agora, a questão, acho que é mais importante para o eleitor daqui para frente, para a opinião pública, é: isso foi um evento isolado ou outras coisas virão? E aí, obviamente, a gente vai ter que mensurar esse impacto assim que as coisas eventualmente aparecerem, né? A gente continua acompanhando as pesquisas de vocês. Maurício, te agradeço demais por toda a análise e as explicações aqui para mim e para a nossa audiência. Te espero em outra oportunidade. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês do Metrópolis. Obrigada, até a próxima. Vamos mudar de assunto? Vamos lá.